Hoje eu vou falar sobre como interpretar sonhos. Eu vou falar como um neurocientista clínico. Meu nome é Mark Diniz Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook Company e tenho um total de 10 profissões atualmente. Nós estamos no dia 17 de novembro de 2017 e vou introduzir um pequeno mini curso de como você deve aprender a interpretar os seus próprios sonhos ou de terceiros, caso você tenha assimilado com bastante eficiência os conceitos que eu vou falar. Como é muito complexo, requer que vocês tenham conhecimentos anteriores. Então, eu pediria para que vocês acessem todos esses conteúdos que estão enumerados aqui. Um conteúdo que eu disponibilizei no meu site lenderbook.com, chamado Os Sonhos. Na parte de fórum, nos links que eu especifiquei, que você fazer a leitura dos tipos de sonhos que estão descritos dentro daquele link, hiperlink. Só que tem um detalhe: esse link de fóruns, ele tem dois problemas. Quando você entra no site da Lenderbook, www.lenderbook.com, você deve vir na área onde está escrito pesquisar e digitar fórum sem acento, porque o meu sistema na busca ele está gerando problema com a acentuação. Quando você clicar no botão I, ele vai localizar os links que tem a palavra fórum. Por coincidência, na página ranqueada de número 0, ele é o primeiro da lista. Vocês vão clicar em fórum dentro do link e vai dar a impressão de que o material ele não foi incluído no link, porque esse é um link de tipo sistema. Então, no site da Lenderbook, quando você tem um link do tipo sistema, ele vem sempre ao final de uma página. Então, você deve arrastar para o final e aqui você vai ter a informação. Não tem mais nada abaixo da informação. Então, é mais ou menos nessa posição aqui do Scrum Roller. Aí aqui vocês têm sonhos com impressão no corpo, pesadelo com o corpo celeste colidindo com a terra, sonhos com abdução, sonhos psicopedagógicos, sonhos que curam, sonhos acordados, sonhos metafísicos, sonhos com extraterrestres, sonhos com viagem astral, sonhos com Nossa Senhora, sonhos com eletromagnetismo, sonhos com cheiros e outras informações adicionais que, se vocês não quiserem, vocês não leiam, mas não tem a ver com esse mini curso. E tem uma parte de sonhos que tem uma introduçãozinha também de informações. Os outros links são normais. Por exemplo, o que são sonhos? Se você pesquisar aqui no site da Lenderbook pela palavra sonho na folha 0, eu estou chamando de folha esses índices aqui. Você digita a palavra sonho e depois o botão I. Aí vai aparecer os links que tem a palavra sonho. No caso aqui, eu indexei a palavra sonho, o que são sonhos. Vocês podem reparar que, ao contrário daquele outro link do fórum, que é um sistema, esse link aqui, que é um link de texto, ele já aparece com a informação no topo da página. Então, vocês têm aqui a informação solicitada. Então, vocês podem procurar também sobre o sonho latente, conhecimento sonhador,
gerenciando as emoções para você ter uma ideia de quando a pessoa tem um sonho e ela tem uma agitação que leva um conteúdo emocional em torno dele. O Another Self, que é um posicionamento que lhe permite colocar no lugar da experiência do outro. A lei da atração, para você perceber como as coisas se conectam entre si. Um vídeo de 2 horas e 10 minutos sobre percepção em realidade, para você aprender a distinguir informações num relato de uma pessoa que esteja evidenciando o seu sonho. Também eu recomendo essas outras leituras, como a emoção, a integração entre sentidos, que é uma informação no qual tenta passar conceitos básicos do que seja a emoção, para você saber distinguir quando essa emoção está presente dentro de um conteúdo em que um sonho é narrado. Outra texto importante para vocês estudarem é a extração da memória pelo campo energético, para vocês entenderem como é o processo no qual você consegue extrair informações através de um sonho. Você pode fazer essa relação. Esse texto aqui, Conceito no Cérebro Humano, ele é o mais importante, no qual você vai entender as relações em que os conceitos se indexam, para que você possa aprender a resgatar esses conceitos e fazer as suas interpretações de sonhos. Outra base do nosso trabalho são os neuroempreendimentos, que eu fiz uma lâmina para explicar superficialmente sobre o funcionamento neural a partir dessa concepção, no qual vocês podem achar a informação indo em qualquer página da Lenderbook e clicar sobre a nossa rede, que é esse desenho aqui. Quando você clica no desenho da rede, você vai ter acesso a um conteúdo que explica como você montar uma rede neural, né, que são os neuroempreendimentos. Aí você pode começar a aprofundar um pouco aqui sobre os vídeos que eu listei nos primeiros 10 capítulos desse estudo, para você se inteirar como você consegue captar uma informação que é de nível consciente e uma informação mais profunda, que é de nível inconsciente. Também é interessante vocês lerem o capítulo que eu escrevi sobre sentido, intenção e propósito, para que você perceba na narrativa da pessoa que esteja contando o sonho, quando você estiver fazendo uma análise do seu sonho, qual o sentido que ela está empregando para cada conceito que ela está utilizando, qual a intenção em que ela emprega o sentido de cada conceito que ela está narrando para você, e o propósito com que a informação ela é colocada a fim de despertar algum conteúdo dentro da pessoa que está observando e fazendo a análise. Fiz também um capítulo sobre contexto, que também é interessante, você poder analisar o conteúdo do sonho da pessoa que está fazendo a análise com você, e você, a partir desse contexto, você direcionar uma probabilidade com que os conectivos em termos de formação dos conceitos estão ancorados uns nos outros. Eu não coloquei o texto de ancoragem, mas quem quiser procurar no meu site pode também optar como uma leitura adicional. É interessante também vocês saberem o que é consciência, para vocês terem uma ideia do que é visível e do que está oculto dentro do elo
de comunicação mental que a pessoa está fazendo no relato do seu sonho. E também eu coloquei o meu TCC, que é o id, ego, superego, que tem uma parte específica apenas que fala da primeira e da segunda tópica de Freud. Vocês não precisam de dominar completamente o que está escrito ali como conteúdo. Mas se vocês souberem a diferenciação da consciência do inconsciente dentro desse TCC, já é suficiente para vocês terem uma ideia do que eu pretendo passar com esse mini curso. O princípio básico de funcionamento, extraído dos neuroempreendimentos, é esse diagrama aqui, no qual essa bolinha representa um conceito, no qual ele tem uma função soma, ou seja, uma função que interliga todas as conexões que fundem os atributos, que são essas pernas aqui, x0, x1 e x2, e esses atributos dão sustentação ao conceito, no qual, quando ele é utilizado, surge uma função de transferência que vai fazer com que a energia canalizada para a ativação desse conceito possa fluir para um novo conceito que é integrado a partir das suas entradas, né, com seus respectivos pesos, e esse conceito vai fazer com que você desencadeie uma outra reação somática dentro do seu cérebro que lhe permita fazer com que você tenha um enredo, uma história contada a partir de conectivos de conceitos que se entrelaçam a partir de um fato que é narrado uma história. Então, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, vamos supor que uma pessoa dentro de um âmbito de uma análise tenha trazido um conceito no qual ela visualizou em seu sonho uma pedra, né? E ela estava manipulando essa pedra. O conceito da pedra em si é o conceito integral de uma função soma que foi fundido a partir da intenção de vários outros elementos inconscientes, que é o x0, x1 e x2, no qual esses elementos é que dão sustentação ao conceito que está sendo nomeado, que no caso é a pedra. Quando você deseja interpretar um sonho, o conceito integral do seu sonho, como sua mente está funcionando em um nível mais flexível, ele é um sentido geralmente figurado, ele não é um sentido tão denotativo que se possa perceber a intenção com que a pessoa aflora um desejo, ou um pensamento, um propósito, ou um sentido, uma finalidade com aquele conteúdo que ela está vinculando em sua mente. Então, você tem que saber extrair os elementos inconscientes que dão ancoragem para que o conceito integral se forme. No caso dessa pedra, ele pode vir ancorado aquele x0, x1, x2, x3, x4 ou x5 como elementos no qual aquela pessoa evidenciou em seu sonho, no qual a representação dessa pedra pode, na realidade, significar um conceito que esteja relacionado à dureza, à firmeza, à durabilidade, à constância, à perenidade ou à consistência. Então, existe dentro desse nó uma probabilidade, um peso ou uma chance para que o sentido apropriado do conectivo da função soma integral tenha utilizado o conceito imaginário, ou seja, o conceito conotativo,
para significar um conteúdo interno que diz respeito a essa pessoa. Então, de repente, ele está falando no sentido figurado, como se fosse um desenho, no qual tem um significado oculto. E esse significado oculto remete a uma impressão que está no inconsciente dessa pessoa, que a faz raciocinar de forma velada. Acontece, porém, que no sonho existem vários conceitos que afloram. De repente, você percebe que essa pedra ela pode servir como um instrumento para você brincar de um esporte indefinido, por exemplo. E de repente esse lançamento dessa pedra remete a um contexto inconsciente no qual pode representar uma dureza de propósito no qual é lançado um sentimento que esteja aflorado naquele momento em que foi possível resgatar o sentido através da impressão de sua emoção. Então, a pessoa que deseja fazer a análise do sonho, ela deve integrar também em sua mente os diversos elementos inconscientes que ela conseguir aflorar da percepção daquele indivíduo que está narrando o seu sonho. E através dessa percepção, ela consegue criar uma teoria no qual é uma verdade que está inscrita dentro do sujeito, mas que não está visível como pensamento dentro do seu contexto de canalização de pensamentos. Esse contexto dos sonhos é um contexto bastante complexo. Se vocês fizerem a leitura do material que eu estou recomendando, vocês vão conseguir compreender o que eu estou tentando dizer nesse vídeo, né? Se você aprender que se cada conceito figurado que apresenta em um sonho, como uma historinha de faz de conta, você consegue extrair os elementos que ancoram esses conceitos, você consegue ordenar de forma que você tenha uma mensagem oculta, uma mensagem de nível de inteligência que apresenta algo coerente que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, chegaria como uma relação lógica daquilo que a afeta, daquilo que proporciona uma experiência no qual ela ainda está em fase de desenvolvimento. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse pequeno trabalho que eu fiz agora, vocês podem me mandar um e-mail através do contato@lenderbook.com, que eu poderei responder as dúvidas. Por hora, eu peço que vocês aprofundem dentro dessa teoria e aprendam a fazer a análise dos sonhos. Recomendo também os livros de Freud, que dizem respeito ao capítulo dos sonhos, e também alguns outros pensadores, como Carl Gustav Jung, que também vocês podem extrair algumas informações interessantes do pensamento dele. Até uma próxima oportunidade, espero que seja útil. Vocês vão ter bastante coisa para estudar, para tentar aprimorar a informação de vocês, e em caso de novos insights, reparta com a gente para que a gente possa ampliar também o nosso conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Tchau!